criei acidentalmente um exército de corvos guarda-costas. Sou responsável se eles fizerem uma tentativa de assassinato? Para encurtar a história, tenho quase 20 e poucos anos morando em Portland, Oregon. Eu tive uma fase emo-gótica muito intensa quando adolescente, da qual pensei ter superado. Há alguns meses atrás, eu estava assistindo a um programa sobre a natureza em nossa estação local sobre corvos. O programa mencionou que, se você os alimentar e fizer amizade com eles, os corvos trarão pequenos presentes para você. Minha fase emo voltou com força total e percebi que estava de licença e tinha muito tempo, então por que não fazer alguns amigos corvos? Meu plano funcionou um pouco bem demais e os 5 corvos residentes no meu bairro se transformaram em um exército de 15 pelotões. No começo, meus vizinhos não se importaram e gostavam. Eles são em sua maioria idosos, e a maioria estava em um clube de observação de pássaros. Eles achavam engraçado o fato de eu ter corvos me seguindo sempre que eu saía. Ultimamente, os corvos começaram a me defender. Minha vizinha veio para um bate-papo socialmente distante, eu na minha varanda, ela no meu quintal, e os corvos começaram a mergulhar e bombardeá-la. Eles não parariam até que ela saísse do meu quintal. Eles não fizeram contato físico com ela, mas ficaram muito próximos. Sou responsável se esses corvos machucarem alguém desde que os alimentei? Eu obviamente não posso controlar os corvos. Eu preferiria que eles não atacassem meus vizinhos. Mas desde que eu tecnicamente criei esse incômodo, eu poderia ser financeiramente responsável por quaisquer ferimentos? Para ser claro, eles não são agressivos 100% do tempo. Se apenas os vizinhos estiverem fora, eles são corvos normais e amigáveis. Eles só ficam agressivos quando alguém se aproxima de mim, ou da minha propriedade. Nota, eu me transformei em Moira Rose, rainha dos corvos. Meu inadvertido exército de corvos se tornou agressivo com os outros. Se eles machucarem alguém, eu poderia ser responsabilizada? Eta PT segunda, eu não treinei essas aves para atacar. Obrigada também por todos os seus prêmios. Fico feliz que minhas decisões estúpidas lhe tragam alegria. Por favor, considere doar esse dinheiro para sua sociedade que cuida de animais no local. Atualização. Então, para encurtar a história, liguei para a instituição que cuida de aves local. Eles não achavam que alimentar os corvos era ruim e sugeriram que os vizinhos também começassem a alimentá-los para que eles se tornassem mais socializados. O plano funcionou, e os corvos agora são uma parte amada da comunidade. Não houve bombardeios de mergulho recentes. O mais surpreendente é que os corvos podem ter legitimamente salvado meu vizinho. Nossa cidade teve um grande evento de gelo e neve recentemente. Como eu disse no meu último post, a maioria dos meus vizinhos são mais velhos. Um dos meus vizinhos estava descendo sua entrada íngreme, escorregou e não conseguiu se levantar. Os corvos começaram a ficar eufóricos e estavam fazendo mais barulho do que jamais ouvimos. Um vizinho diferente saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou o senhor em sua garagem. Vizinho ficou bem. Apenas alguns hematomas mais sérios. Desnecessário dizer que os corvos têm obtido alimentos de alto valor desde então. Obrigada por toda a ajuda no meu post original. Ele explodiu muito mais do que eu esperava e pensei que vocês iriam gostar de uma atualização. Comentários da comunidade. É tão fofo como eles fazem parte da vizinhança agora. Este foi definitivamente um prazer. Ótima atualização. Os corvos são ótimos. Quero cultivar um exército de amigos corvos. Meu pai se tornou um alimentador de pássaros obsessivo desde que se aposentou. Talvez eu tente cair nas boas graças de seus corvídeos. Eu quero corvos guarda-costas também. É uma coroação da vida real. Tenho alimentado os pássaros, incluindo os corvos locais, neste inverno. Ainda não ganhei um presente, estou tão desapontado. Eu não encontrei nada. No entanto, eu moro em um estado de muito vento, então, dependendo do que possa ter acontecido, pode ter soprado. Eu não tinha pensado nisso. Independentemente disso, vou continuar alimentando-os. Eu gosto deles. Um encontrará os amendoins que coloquei e chamará os outros para virem comer. Criaturas inteligentes.
Eu quero saber exatamente como você alimenta os corvos porque eu quero meu próprio exército. Pelo que entendi, os corvos adoram comida seca para cães ou gatos, e nozes sem sal e sem sabor, como amêndoas. Comecei a alimentar os que estão em minha casa todas as manhãs, e se me atrasar, eles definitivamente me avisam. O nosso é como amendoim com casca. Um desafio um pouco divertido. Acontece que os gaios azuis também adoram amendoins com casca, e agora temos um bando inteiro de talvez 15 que invadem em massa quando os amendoins são distribuídos pela manhã. Está fazendo bastante barulho. Se você alimentar os pássaros com amendoim, eles tentarão sacudir os amendoins na casca para ver o tamanho deles. É adorável. Eles também adoram ração para cachorro. Minha mãe achou uns cachorros abandonados e quando pegamos um filhote, ele se ligou aos corvos. Ela sabia que eles estavam comendo ração, e era coisa barata que ela achava muito melhor do que sua comida cara. Então ela começou a implorar para que os corvos deixassem um pouco para ela. Tivemos que parar de alimentar os corvos quando pegamos nosso segundo filhote que estava com medo deles, e, desde então eles fazem cocô especificamente no carro da minha mãe, deixando meu carro perfeitamente limpo ao lado. Hahaha, essa é uma ótima história. Esta é uma atualização intensamente satisfatória. Não consigo parar de sorrir. Eu moro em Portland também. Vou começar meu exército de corvos. Atacamos ao amanhecer. Piores dores que um ser humano pode sentir. 6º lugar, pedra nos rins. É uma dor angustiante. Descrevem que é como se você levasse ferro em brasa quente nas costas por 10 a 20 minutos entrando e saindo sem parar. 5º lugar. A dor de se apaixonar por uma mulher chamada Júlia, sendo que vocês namoravam por quase um ano, mas no dia 13 de maio às 16 horas. Você pega ela te traindo na sala de estar, em pleno domingo à noite com Caio, que ela dizia ser só o amigo dela. Isso tudo enquanto você tenta devolver os ingressos da banda favorita dela, e cancelar as flores que você encomendou para chegar de surpresa no endereço dela. Mas chega, e ela ainda te manda mensagem te chamando de tóxico. Se é louco, deve ser muito ruim essa dor. Volta, Júlia, por favor. Eu sou babaca por apenas querer estar confortável? Eu, 13 anos macho, bom menino, moro com minha mãe há 8 anos desde que ela me sequestrou do controle de animais. Nós nos damos muito bem, exceto que ela tem alguns problemas de limites com minha cama que estão realmente começando a me irritar. Primeiro, sou um bom menino, todas as noites e deixo a mamãe dormir na beirada da cama, enquanto me espalho diagonalmente no meio para o máximo de conforto. Mamãe diz que isso é rude, e que eu deveria dar mais espaço a ela, mas ficaria menos confortável, então não vejo solução. Segundo, e isso é o principal, mamãe sempre rouba os edredons. Todas as noites ela vai para a câmara de tortura, para tomar banho, então eu espero do lado de fora na cama para garantir que ela não se afogue, porque esse é o tipo de bom menino que eu sou. Obviamente deito nos 2 edredons porque essa é a melhor parte da cama, mas mamãe insiste que são dela. Ela vai tentar me tirar do sério dizendo mexa-se, ou pior, sacudir os edredons comigo sobre eles, ou pior de tudo me pegar e me levar para o outro lado da cama que não é onde eu quero estar, ou eu já estaria lá. De qualquer forma, aqui estão as razões pelas quais a mãe acha que ela está certa. Ela fornece comida, abrigo, guloseimas, passeios, amor e eu tenho um quarto da altura dela, então não preciso do espaço, ou de ambos os edredons. Aqui estão as razões pelas quais estou certo. Sou Beagle, então faço o que quero. Então, pessoal, eu sou babaca por ocupar todo o espaço e sobrecarregar as cobertas na minha cama? Acho que não, porque é o que eu quero fazer, então deveria fazer, mas mamãe reclama disso todas as noites, então estou começando a me perguntar se talvez eu não esteja sendo um bom menino, afinal. Não, não, não. As mães devem fornecer tudo para seus filhos peludos. Sua mãe está falhando como mãe, por não fornecer a você espaço adequado para dormir. Não é o babaca. Isso é exatamente o que eu tenho dito, mas ela simplesmente não quer ouvir. Como devo caber em apenas meia cama?
Isso é claramente negligência e devo continuar a afirmar meu domínio sobre nossa rotina de dormir ou é apenas uma ladeira escorregadia até... O quê? Ela me fazer dormir na cama do cachorro? Na caixa? Ridículo. Eu agradeço seu apoio. Não é babaca, absolutamente não é babaca. A falha mais evidente em sua lógica é que você tem um quarto da altura dela. Esse é um caso muito comum de visão de túnel em mães. Que porcentagem da altura dela é o seu comprimento inteiro quando você está esticado? Essa deve ser a porcentagem da cama que você pode levar. Portanto, se você tiver 3/5 da altura dela, precisará de pelo menos 3/5 da cama enquanto estiver deitado em uma linha diagonal. Além disso, como você disse que é um bom menino, pode adicionar um quarto a isso. Portanto, 4/5 deve ser a quantidade certa. Além disso, o fato de ela estar pegando você para movê-lo é totalmente inaceitável. Se ela insistir em que você se mova para um determinado ponto da cama, uma maneira muito mais saudável e produtiva de dizer onde ela gostaria que você estivesse é trazer um terceiro edredom, estendê-lo e deixar um prato de bife na área. Você é um border collie? Porque este é um comentário muito inteligente. Eu gosto muito, principalmente da parte do bife. Sem falar que, se a mamãe comprar outro edredom, eu fico com 3. Acho que vou mostrar isso a ela esta noite. Prestes a ser um rei confortável. Com bife. Além disso, por que seus posts cheiram tão bem? Não é o babaca. Enquanto os cães costumam ser os babacas, você disse beagle, e é sabido que os beagles são praticamente gatos. Portanto, confio plenamente em seu relato dos acontecimentos e garanto que você é um bom menino. Você está deixando ela ficar na beirada da cama, pelo amor de Deus. Os humanos são tão exigentes. Amigo, esse comentário me deu muito o que pensar. Normalmente, quando sinto o cheiro de um gato, devo persegui-lo e fazer barulho, mas você traz alguns pontos sólidos. Você claramente experimentou as mesmas frustrações com os humanos que um cachorro, e também, ouvi dizer que os gatos fazem o que querem. Talvez não sejamos tão diferentes, afinal. Posso chegar ao ponto de dizer que você também é claramente um bom menino? Aceitarei com prazer. Eu sou bom mesmo. Uma boa menina, especificamente, mas eu aceito o espírito do elogio. Talvez concordemos em muitas coisas. Qual é a sua posição sobre objetos em forma de rato? Mate eles. Podemos definitivamente ser amigos. Não é o babaca. Eu digo lutar contra os colonizadores humanos. Lute contra a força de ocupação. Assuma a cama, os edredons, os travesseiros. Coma os lanches. Morda os sapatos. Roube as barras de granola. Pegue de volta o que é seu por direito. Viva a resistência. Assinado, seu guaxinim, amigo da vizinhança. Oi, pessoal. Já se passou cerca de 1 ano desde a minha última postagem. Eu, 14 anos, bom menino, recebi tanto apoio e conselhos que queria dar a todos uma atualização sobre minha situação. Fico feliz em informar que as coisas aqui mudaram para melhor. Antes minha mãe sempre tentava me tirar dos edredons da cama, ou me dizer que eu estava ocupando muito espaço quando ela dormia na minha cama grande, mas agora, estamos em um ótimo lugar graças a algumas coisas. 1. Eu tenho uma nova cama de cachorro super confortável que realmente vale a pena eu deitar nela, então eu tenho outra opção quando ela está monopolizando todo o espaço na cama grande. Afirmações de que roubei esta cama da minha irmã cachorra são mentiras porque eu queria. Então passou a ser meu já que sou um beagle. 2. Ela comprou meu próprio cobertor para o Natal. Eu nunca uso porque não é tão confortável quanto os edredons, mas foi um gesto legal. 3. Mamãe agora trabalha em casa, então eu passo o dia todo na cama grande com os edredons enquanto ela olha para aquele retângulo. Eu também consigo mais passeios, então, é uma grande vitória. Isso não significa que eu não ocupo 90% do espaço quando ela se deita na cama grande à noite, mas é bom que ela respeite que preciso de 100% durante a maior parte do dia. Isso é o que acontece quando você estabelece limites com os humanos e os mantém.
Dá muito trabalho e às vezes eles podem apenas pegá-lo e movê-lo para o outro lado da cama como os monstros que são, mas a consistência em treiná-los é fundamental. Seja firme e eles eventualmente aparecerão. Além disso, faça 14 anos. Eles basicamente desistem de tentar treiná-lo e você ganha muito mais guloseimas porque está velho. Eu recomendo isso demais. Eu, 7 anos, fêmea, a voz da magnificência dos gatos, estou muito surpresa ao ler este post. Normalmente, os cães são idiotas babando, mas a maneira como você escreve tudo acima e a postagem anterior faz com que você pareça muito inteligente e perspicaz, quase como um gato. Suas palavras são sábias, embora venham de cachorro. Obrigada pela história inspiradora. Recebi um comentário semelhante de outro gato no meu último post. Todo esse tempo pensei que os gatos eram para perseguir e atacar, mas você também entende que deve fazer o que quiser, porque é isso que você quer fazer. Como um beagle, mas você é um gato. É incrível o que você aprende todos os dias. Obrigado pela atualização. Isso para mim, Rusty, também um bom menino, mas com apenas 9 anos. Espero que um dia eu também treine minha mãe para parar de me fazer perder o controle quando dormimos à noite. Seus pés são os mais confortáveis. Por que eu iria querer dormir em outro lugar na cama? Além disso, essas coisas retangulares são estranhas. Por que eles passam tanto tempo olhando para eles, quando poderiam nos acariciar? Olá, Rusty, você parece um bom menino, então tenho certeza de que pode treinar bem sua mãe com bastante persistência. Uma das minhas irmãs no céu canino também achava que os pés eram a melhor parte da mamãe para dormir ao lado, mesmo que estivesse empurrando sua bunda nas costas dela, e mamãe acabou desistindo de tentar fazê-la se mexer quando a irmã ficou velha. Mais uma vez, sugiro envelhecer, é a melhor técnica que encontrei até agora. E não me fale sobre esses retângulos. Mamãe está olhando para ela agora enquanto estou no sofá ao lado dela. Sim, ela me acariciou por 30 minutos antes, mas obviamente estávamos apenas começando. O meu cachorro comeu o drone do vizinho. O vizinho me levou ao tribunal de pequenas causas, o que ironicamente é a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Não tenho certeza do que fazer. Hoje cedo, meu vizinho bateu na minha porta, gritando obscenidades e gritando comigo. Quando finalmente consegui que ele parasse de gritar, descobri que ele estava pilotando seu drone no meu quintal novamente. Desta vez meu cachorro finalmente conseguiu pegá-lo e destruí-lo. Ele afirma que este era um drone de $900, e eu tinha que pagar a ele ali mesmo. Recusei e fechei a porta na cara dele. Algumas horas depois, a polícia apareceu para recuperar o drone. Ainda estava no meu quintal, mas meu cachorro o ignorou completamente assim que parou de zumbir, e perguntaram sobre a situação. O referido vizinho ligou informando que eu recusei o acesso dele ao meu quintal para obtê-lo. Isso não é verdade, ele nunca pediu. Estou preocupado que o vizinho tente apresentar queixa contra mim por destruição de propriedade ou me processe. Ele terá alguma posição legal se isso for a tribunal? Ele tem um histórico de voar baixo com seu drone sobre meu quintal para provocar meu cachorro. Já pedi para ele parar várias vezes, o que ele sempre se recusa a me dizer que não sou dono do ar acima do meu quintal. Já chamei a polícia para reclamar uma vez antes, ele estava fazendo passeios aéreos sobre meu cachorro e chegando muito perto de bater nele. A polícia não disse que ele não podia voar no meu quintal, mas pediu que ele parasse para evitar conflitos. Isso só pareceu incitá-lo. Atualização. Uma pequena atualização para meu vizinho pilotando seu drone no meu quintal e atacando meu cachorro. Fui intimado por um delegado do xerife. O vizinho decidiu me levar para pequenas causas por causa de seu drone. Minha sogra é secretária paralegal, então consegui uma consulta gratuita com uma advogada onde ela trabalha para tirar algumas dúvidas sobre o que levar e como se preparar. Ela parecia genuinamente se divertindo que meu vizinho estivesse tentando me processar. Ela também sugeriu que eu rebatesse o processo e como poderia adicionar mais danos.
Ela também me disse que meu vizinho e eu tecnicamente moramos a 5 milhas de um aeroporto, e, mesmo que não tenha uma torre tecnicamente que se enquadre nos regulamentos da Força Aérea. Liguei para a linha direta do Google e falei com ele sobre o hobby do meu vizinho de voar fora da linha de visão, voando vários milhares de metros no ar, voando perto de um aeroporto, e perguntei se ele estava registrado para pilotar drones. Dizendo que era dono de 2 drones bem grandes, ele já comprou um novo. Esse tem quase 1,5 metros de largura. Eu não sei o peso dele, mas definitivamente é pelo menos alguns quilos. Eles pegaram minhas informações e me ligaram de volta uma vez, então sei que estão investigando, mas não sei de mais nada. Não tenho certeza se eles vão me dizer alguma coisa de qualquer maneira. Levei ambos os relatórios policiais ao tribunal, bem como várias fotos do meu quintal, fotos da nossa cerca de privacidade compartilhada de 2,5 metros, contas médicas do meu cachorro e alguns vídeos curtos que fiz dele voando sobre meu cachorro no passado. Seu principal argumento para o juiz foi que eu instalei maliciosamente uma mesa para permitir que meu cachorro pulasse alto o suficiente para pegar seu drone, e que eu, de alguma forma, o treinei para fazer. O que, sim, comprei recentemente uma nova mesa de piquenique, mas apenas para ter um lugar para sentar e comer do lado de fora. Argumentei que o voo dele estava causando ansiedade no meu cachorro e foi isso que o provocou, e graças ao conselho de vocês, que meu cachorro poderia ter morrido por ingerir parte do drone ou se o drone o tivesse atingido. No final, ele agora tem que me pagar pouco menos de $2.000 por várias contas do veterinário, raios-x, exames dentários, sedação, medicamentos, etc. Ele também está proibido de sobrevoar minha propriedade, e instalei câmeras de trilha na frente e nos fundos para garantir. Ele parece muito chateado comigo, então eu queria ter cuidado. A única coisa que poderia melhorar isso é se a Força Aérea encontrar um motivo para multá-lo ou retirar seus drones. Algumas pessoas nunca passam do estágio de valentão do ensino médio. Espero que a Força Aérea descubra que ele está infringindo algumas leis e também enfrente as consequências delas. O que eu amo nisso é que, até certo ponto, você realmente possui o ar acima de sua propriedade. Aviões liberados pela Força Aérea podem usar o espaço, mas isso é autorizado pelo governo. Seu vizinho não pode pairar 2 metros sobre seu gramado e gritar: "Não estou tocando em você". Esse cara é um bebezão. As cercas de 2,5 metros não eram uma pista de que o Husky seria capaz de agarrar o maldito drone 1,5 metro acima de sua cabeça? Realmente aposto que ele provavelmente esperava que o cachorro quebrasse para que ele pudesse extorquir dinheiro. O cara imediatamente comprou um drone maior antes do processo judicial. Algo me diz que ele esperava algum tipo de ganho financeiro. Tenho certeza de que a Força Aérea vai adorar essa sorte inesperada quase tanto quanto ele. Ele estava provocando o cachorro. 100%. Projetar tanta raiva significa que ele sabe que está 100% errado, mas ele é um bebezão então. Acho que o cara estava atormentando o cachorro. E como um husky, provavelmente se deitou na mesa de piquenique e esperou pelo cara, ignorando o drone para que o cara voasse cada vez mais baixo, até que o cachorro pudesse agarrá-lo. É por isso que ele está chateado. Ele foi enganado por um cachorro. Piores dores que um ser humano pode sentir. 4º lugar. Dor de dente é uma experiência de dor excruciante, como se o martelo estivesse batendo sem parar na sua boca. A dor pode começar suave, como uma pontada, mas em pouco tempo se transforma em um sofrimento insuportável que pode durar dias, causando incômodo ao comer, falar, respirar ou até mesmo existir. 3º lugar. Nossa, eu nem imagino a dor que é namorar um cara chamado Pedro que você conheceu na faculdade e que parecia tão incrível desde o primeiro encontro. Vocês começaram a namorar e tudo parecia perfeito, até que depois de alguns meses, Pedro começou a ficar estranho e distante. Ele não te dava mais tanta atenção como antes e parecia sempre ocupado. Até que um dia, você descobriu que ele estava saindo com uma garota do trabalho, a Ana, que era mais nova e bonita que você. E pior, ele parecia estar muito mais interessado nela do que em você. Você ficou arrasada, pois achava que tinha encontrado o amor da sua vida, o Pedro.
Meu Deus, Pedro, por que você fez isso, Pedro? Acariciei uma criança pensando que era um cachorro. Isso é muito estranho, então, por favor, tenha paciência comigo. Eu absolutamente amo cachorros. Eu realmente faço. No momento não tenho, mas sempre que saio para passear e vejo um cachorro pergunto se posso acariciá-lo. Eu me considero um amigo de animais. Eu sempre pergunto primeiro ao dono, abordo o cão devagar e nunca insisto mais se o dono ou cão estiver desconfortável. Então, aqui está a história. Minha irmã tinha um jogo de beisebol e decidi ir assistir. Era fora da cidade, então tivemos que reservar um hotel para ficar com ela. Não dormi muito bem e fiquei meio desorientado o resto do dia. Eles tiveram 2 jogos hoje, um pela manhã e outro à tarde, e foram derrotados nas 2 vezes. Durante uma pausa no segundo jogo, avistei um pequeno cachorro arenoso com um casal bonito. Eles estavam um pouco fora do campo, e eu fui até eles. Eu disse, desculpe, mas você tem um cachorro adorável. Posso acariciá-lo? Eles dizem, claro, sem problemas. Eu me agachei e comecei a acariciar o cachorro. Eu estava mantendo contato visual com o casal, enquanto brincava distraído com o pelo do cachorro, e perguntei a eles que raça era, onde eles pegaram, qual era o nome, etc. Então a mulher olhou para o cachorro, olhou para mim, e me lançou um olhar incrivelmente arrepiante. Ela, por que você está acariciando meu filho? Olhei para baixo, e olhei atentamente para o cachorro pela primeira vez. Para meu horror, vi que estava acariciando um garoto de 4 anos de cabelos cor de areia, meio desalinhado, que, durante todo esse tempo, estava agachado no chão e desenhando círculos na areia. O cachorro estava ao lado dele. Queria que a terra se abrisse e me engolisse. Eu queria rolar e morrer. Eu queria que alguém em um grande helicóptero preto sobrevoasse, soltasse uma escada de corda e me levasse para o Texas. Eu digo, oh, meu Deus, sinto muito, pensei que aquele era o seu cachorro. Ela responde, você pensou que meu filho era meu cachorro. O que há de errado com você? E blá, blá, blá. Criança diz, mãe, está tudo bem, eu realmente não me importei. Ela insiste, eu quero dizer, como assim acariciando meu filho? Eu não posso acreditar, Jesus Cristo, crianças, hoje em dia. Eu realmente não ouvi o resto porque eu estava gritando internamente e isso meio que a abafou. Eu me desculpei profundamente, mas ela ainda parecia chateada. Mais tarde, eu a ouvi reclamando com as outras mães do time de beisebol, a filha dela está no time da minha irmã, que pareciam muito confusas. Resumo, fui acariciar um cachorro, mas acariciei uma criança em vez disso, raiva e choque se seguem. Eu nem consegui acariciar o cachorro de verdade. Comentários da comunidade. Quando minha esposa era uma garotinha, sua tia cada vez mais senil a confundiu com o cachorro porque ela estava sentada no chão ao lado da cadeira da tia. Ela deu um tapinha na cabeça e disse bom cachorro McGiga. Minha esposa não teve coragem de corrigi-la, então ela meio que fez um som de cachorro apreciativo e rastejou para fora da sala. Isso é triste e engraçado, mas também uma coisa muito gentil para sua esposa fazer, mesmo quando criança. Sua esposa parece muito divertida. Sua esposa parece uma pessoa maravilhosa. Ela é mesmo. Sua esposa é solteira? Acho que ela ficou mais ofendida por você ter pensado que o filho dela parecia um cachorro, do que por você ter tocado no filho dela. Não se preocupe, é uma história engraçada e as coisas vão diminuir. Sem danos causados. Oh, isso faz mais sentido. Quero dizer, o cabelo de seu filho era da mesma cor, e era pequeno, e não dizia muito, então acho que pensei que era o cachorro dela? Como posso deixá-la saber que seu filho é uma criança de aparência agradável? Talvez então ela fique menos brava? Ou isso reforçaria a estranheza? Ai, não sei o que fazer. Oh, isso faz mais sentido. Quero dizer, o cabelo de seu filho era da mesma cor, e era pequeno, e não dizia muito, então acho que pensei que era o cachorro dela?
Como posso deixá-la saber que seu filho é uma criança de aparência agradável? Talvez então ela fique menos brava? Ou isso reforçaria a estranheza? Ai, não sei o que fazer. Atualização do post: acariciei uma criança porque pensei que ele era um cachorro. Uau, ok, antes de tudo, esse post realmente explodiu. Obrigado a todos por compartilharem suas histórias de acariciar cães e ou humanos nos comentários. Eles me fizeram passar um longo dia na escola, trabalho. Eu realmente gostei de ler todos eles, exceto aquele tópico de índices. Ok, vou abordar algumas perguntas e declarações comuns antes de atualizar. Você estava chapado? Não. Você é um pedo? Não. Aquela mãe exagerou? Ok, deixe-me dar algum contexto. Sou socialmente inapto, então sempre que vejo coisas que me excitam, como cães ou animais no geral, aceno meus braços em uma dança feliz, e troto até o objeto de minha excitação. Olhando para trás, posso ver que minha expressão de alegria ao ver seu cachorro provavelmente desconcertou a mãe, e tenho certeza de que acariciar seu filho não melhorou as coisas. Vou dar a ela o benefício da dúvida, e realmente não me ressinto por sua resposta, se é que ela estava mais surpresa do que com raiva, porque sei que ela estava apenas preocupada com o filho. Esse incidente me ensinou que devo trabalhar minhas habilidades sociais para não incomodar as pessoas no futuro. Atualizar. Fui ao treino de beisebol da minha irmã para buscá-la, e cheguei alguns minutos adiantado. Pelo que eu tinha ouvido, as outras mães do beisebol, embora meio confusas com minhas ações carinhosas, não se importavam muito, então não havia estranheza ali. Além disso, joguei beisebol com algumas de suas filhas mais velhas, muitos dos pais me conhecem e gostam de mim. Enquanto esperava, vi a mãe da criança. Decidi que não iria me envolver com ela, e que ficaria longe dela e de seu filho, embora acariciá-lo fosse um erro. Para minha surpresa, ela realmente veio até mim. Ela olhou sem jeito por alguns segundos e perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. O cachorro que estava com ela caminhou em minha direção e abanou o rabo. Ela disse: "Ó, parece que ele quer dizer oi." Perguntei se poderia acariciar o cachorro dela e ela disse que sim. Olha! Eu acariciei o cachorro e nós dois brincamos sobre o que havia acontecido com o filho dela. Ela não se desculpou nem nada, mas tudo bem porque ela tem um cachorro excelente e esplêndido. Portanto, esta é uma atualização feliz, eu acho. Também encontrei outro cachorro no treino que era muito grande e ficou feliz em me conhecer, então foi legal também. Resumo: consegui acariciar 2 cachorros. Comentários da comunidade. A criança e mãe está tudo bem, eu realmente não me importei. Hahaha, crianças dessa idade são hilárias. Mãe, calma. Ele me deu um biscoito crocante em forma de osso ou algo assim. Ele é um cara legal. Certa vez, passei 5 minutos inteiros tentando persuadir o que pensei ser um gato ferido de debaixo de um arbusto. Era um enfeite de grama de tartaruga de concreto. Estou tão feliz que nenhum outro ser humano testemunhou aquele momento. Melhor do que quando tentei tirar um gato debaixo de uma máquina de venda automática só para sair um gambá risos. Oh, gatinhos fedorentos. Tudo o que aprendi com os comentários neste post é que mais pessoas precisam de óculos do que eu esperava originalmente. Quando eu era criança, minha mãe levava minha irmã e eu para a loja, paramos na saída do bairro, e minha irmã gritou: "Ai meu Deus, pobre pássaro." Todos nós olhamos pelas janelas laterais falando sem parar sobre este pobre pássaro morto só para minha mãe se afastar e em um ângulo diferente, perceber que era um pedaço de chapa de metal. Estou tão feliz que isso tenha uma atualização. Salvei seu último post para poder lê-lo novamente porque foi muito engraçado. Você parece uma pessoa muito engraçada e eu gostaria de conhecer alguém assim na vida real. Estou feliz que você finalmente conseguiu acariciar o cachorro e isso me deu vontade de acariciar um. Não tenho cachorro e não costumo ver muitos. Obrigado. Eu me sinto triste por sua causa. Eu também não tenho um cachorro,
Então sempre que estou estressado ou triste ou estudando para as provas eu ouço a trilha sonora de Kill Bill e vejo fotos de cachorros pequenos. Acho que o fato de ela ter vindo até você foi uma forma de se desculpar. Eu poderia estar errado. Ainda assim, parece que tudo acabou bem. Teria sido ótimo se você acariciasse o filho dela novamente de propósito. Enquanto mantém contato visual com a mãe. Tenho lembranças vívidas de minha avó, que tinha Alzheimer e estava claramente perdendo a visão, muitas vezes se abaixava e acariciava minhas meias brancas. Ela pensou que era o nosso cachorro. Eu tinha apenas 5 ou 6 anos, mas lembro-me de perceber que deveria apenas seguir o fluxo e não alertar. Tenho memórias vivas. Sua avó não. Edith, primeiro comentário após anos de espreita. Orgulho de mim mesmo. Piores dores que um ser humano pode sentir. Em segundo lugar, a dor de parto. É uma dor tão intensa, que parece até que você tentou correr uma maratona e teve que desistir no meio da corrida, e tiveram que chamar uma ambulância para te carregar, porque sozinha você não conseguiria. É um misto de emoções, parece que estão te arrancando as entranhas, assoando seu nariz com cacos de vidro e fazendo um show de samba no seu abdômen. Só quem passa sabe. Primeiro lugar. Mas, não se engane, nenhuma dessas dores chega perto do que sente um homem gripado. É quase como se estivesse rolando uma epidemia de tuberculose e Covid em uma pessoa só, é tanta dor e sofrimento, como se estivesse rolando um tsunami e você fosse o próprio Japão, seu corpo queima, como se um dragão soprasse fogo diretamente no seu peito, é como se um pequeno vírus tivesse se transformado em um monstro colossal dentro de você, se tornando quase impossível qualquer reação. Se vir algum homem nessa situação, ofereça ajuda. Meu gato está completamente paralisado olhando fixamente para um ponto na parede, a ponto de nem comer ou dormir. Olá a todos, não sou realmente um Redditor, mas estou um pouco perdida, e um dos meus amigos sugeriu que eu tentasse perguntar ao Reddit sobre o meu problema, então criei esta conta. Tenho um lindo menino chamado Takar, 14 anos, macho, de quem cuido há cerca de 10 anos. Ele sempre foi o gato mais tranquilo, bem educado e saudável, praticamente sem problemas comportamentais ou de saúde. Cerca de 2 semanas atrás, Takar desenvolveu uma fixação realmente estranha com uma região completamente indefinida da parede da minha sala de jantar. A princípio, ele costumava ser o seu eu normalmente animado, eu ouvia fazendo seu barulho animado e animado da sala adjacente, ao entrar na sala de jantar, o encontrava batendo nessa área da parede e se esfregando contra ela. Não pensei muito nisso, mas, com o passar dos dias, descobri que Takar passava quase todo o tempo na sala de jantar, onde geralmente não fica. Depois de alguns dias, Takar estava passando todo o tempo na sala de jantar, tipo, ele não estava saindo para comer ou usar a caixa de areia. Ele não estava mais animado, passando a maior parte do tempo deitado no chão cerca de 1 metro na frente da parede, apenas olhando para ela. Fiquei curioso e decidi montar minha estação de trabalho na sala de jantar e passar o dia lá com ele para ver o que estava acontecendo. Minhas suspeitas eram 2. Primeiro, que talvez houvesse algumas criaturinhas na parede, ou segundo, que talvez os carros que passavam do lado de fora estivessem lançando padrões de luz na parede que ele nunca havia notado antes. Ele fica realmente empolgado com os reflexos da luz. Depois de ficar sentado na sala por quase 10 horas, não consegui notar nada em comum na área da parede. Nesse ponto, mudei a comida e as caixas de areia de Takar para a sala de jantar, porque ele não estava comendo ou usando sua caixa de areia, e eu não sabia mais o que fazer. Levei-o ao veterinário na semana passada para examiná-lo e contei ao veterinário sobre o problema, e o veterinário ficou meio perdido. Segundo o veterinário, Takar está bem de saúde, ligeiramente abaixo do peso. Mais recentemente, tentei bloquear as 2 entradas da sala de jantar e remover o gato. Nesse caso, ele apenas se senta ao lado da porta bloqueada, se enrola como uma bola e não se mexe. Estou extremamente preocupada com meu cara. Ele mal está comendo, usando apenas sua caixa de areia cerca de metade do tempo, e eu realmente não vi o pobre gato dormir desde que tudo isso começou, ele apenas fica lá olhando para a parede. Ele geralmente é super animado, afetuoso e falador, mas tornou-se quase indiferente nas últimas 2 semanas. Esta não foi uma mudança gradual, foi como se um interruptor fosse acionado um dia.
Parece idiota, mas ele e eu moramos sozinhos nesta casa, e nunca percebi o quanto realmente compartilhamos o lugar. O cara tem sido meu único amigo no ano passado e sei que ele é velho, mas quero fazer qualquer coisa para ajudá-lo, se puder. Agradecemos antecipadamente por qualquer conselho que vocês possam ter. Primeira atualização. Olá a todos, estou muito emocionada e agradecida por todas essas respostas, realmente pensei em receber apenas 2 ou 3. Eu tenho uma atualização que é um alívio, mas também um tanto perturbadora. Várias pessoas sugeriram que algum tipo de inseto escavador muito pequeno, como cupins, está atrás da parede, algo que Takar pode detectar, mas eu não. Alguém sugeriu que eu usasse um estetoscópio ou um copo de plástico como tambor para ver se ouvia alguma coisa atrás da parede. Bem, não consegui ouvir nada com o copo de plástico, mas notei que a parede estava significativamente mais fria na área que Takar estava interessado. Eu suspeitei de uma brecha no isolamento, e muitas outras pessoas sugeriram que, se houver algum tipo de bicho ou inseto escavador, esse pode muito bem ser o caso. Liguei para o controle de pragas, e, entre o dia de ação de graças e a pandemia, eles não podem chegar aqui até terça-feira. Algumas pessoas sugeriram que eu mesmo abrisse a parede, e visse se alguma coisa estava acontecendo atrás dela. Pode parecer extremo, mas estou sentado em minha casa vazia desde as 6 da manhã assistindo Takar, e estou honestamente procurando por algo para me distrair, deste solitário dia de ação de graças, e estou preocupada com o gato, então recebi um pequeno projeto. Usei um serra para cortar o gesso da parede e abrir cerca de 1 metro quadrado na parede onde Takar estava interessado. Quando fiz isso, Takar ficou bastante animado e mais móvel do que eu o vi em semanas, correndo sob meus pés e cantando animadamente, mas claramente agitado. Eu finalmente puxei a parede e fiz algumas descobertas. Primeiro, parece não haver evidências de bichos ou insetos. Em segundo lugar, há cerca de 1 metro de distância entre a parede da sala de jantar e a parede oposta da sala de estar. Esta área é principalmente isolada, mas há uma lacuna no isolamento na base da parede da sala, onde há uma pequena porta de ferro fundido. Agora, isso pode parecer assustador, mas a calha de ferro fundido não é realmente a parte assustadora. Esta casa é extremamente antiga, e tem vários acréscimos. Depois de algumas pesquisas, um pouco frenéticas, no Google, as calhas de carvão eram bastante comuns em casas antigas, era um lugar onde as pessoas jogavam carvão do nível do solo até o porão. O fato de a calha de carvão estar no meio da minha casa, atrás de uma parede, na verdade faz algum sentido. A sala de jantar é um acréscimo, e imagino que esteja inserida no perímetro externo da casa original. A parte assustadora é que não há porão sob a sala de estar. A borda do porão fica sob a sala de jantar, o que significa que a calha de carvão desce para um porão original ao qual eu literalmente não tenho acesso. De qualquer forma, estou parcialmente aliviada por Takar não estar sofrendo de demência ou alguma doença esquisita. Claramente há uma irregularidade na parede aqui que ele conseguiu detectar. Mas estou um pouco perturbada com esta calha de carvão para o que deve ser um porão fechado, e estou mais perturbada com o fato de Takar não ter começado a se preocupar com a calha de carvão até cerca de 2 semanas atrás. Nós vivemos aqui por anos. De qualquer forma, acho que todo o componente felino dessa equação foi resolvido. Agradeço a ajuda e compreensão de todos. Agora só preciso decidir o que diabos fazer com esse paraquedas. Segunda atualização. Ok pessoal, neste ponto determinamos que Takar provavelmente está bem, mas se alguém ainda estiver interessado, tenho vasculhado minha casa o dia todo para tentar encontrar algum tipo de acesso a esse porão alternativo. Estou postando aqui porque realmente não tenho mais ninguém para contar sobre isso e minha ansiedade básica neste ponto é um tanto alta, haha. Depois de uma extensa investigação do porão do lado do jantar, não consegui encontrar nada que parecesse um acesso ao outro lado da parede para onde leva a calha de carvão. A partir daqui comecei a investigar a sala de estar. O chão da sala é de madeira de lei, então comecei a mexer com o cabo de uma vassoura. Eu li online que muitas vezes esses porões antigos tinham acessos de ventilação para andares superiores, então eu estava procurando por algum tipo de área oca ou ressonante. Com certeza, atrás da minha TV, basicamente flanqueando a calha de carvão, encontrei uma área ressonante com a vassoura. Vendo que a área ressonante estava diretamente atrás da calha de carvão,
concluí que havia uma grande chance de estar correlacionada. Nesse ponto, minha parede foi destruída, e eu particularmente não dou a mínima para bater nessa casa, então decidi tentar puxar cuidadosamente uma pequena área do chão. O piso é mais antigo e era mais fácil colocar uma alavanca sob um dos painéis e expor uma área. Com certeza, assim como li online, há uma velha grade de ferro forjado no que parece ser um piso de pedra original aqui, cerca de 30 centímetros abaixo da madeira. A grade está super enferrujada e desgastada em seu invólucro de pedra, será uma chatice removê-la. Tem um cheiro muito forte de mofo, pedra velha e úmida e fogo. Tipo, o cheiro extremamente úmido de fogueira de 3 dias atrás. Eu suponho que isso pode ser, séculos? Resíduo de carvão ou lixo de fogão a lenha. Presumo que deve haver um fogão a lenha lá embaixo, ou que houve em algum ponto, se houvesse uma calha de carvão. Neste ponto, minha parede e o chão estão completamente puxados para cima e está escurecendo. Takar tem agido bem, ainda na sala de jantar. Vou receber meu companheiro hoje à noite para abrir um pouco de uísque e abrir esta grade. Manterá todos os interessados atualizados com nossas descobertas. Atualização final. Então, para quem ainda estiver interessado, meu amigo veio ontem à noite, e, depois de algumas cervejas e uma unha arrancada, conseguimos tirar a grade do chão. O espaço embaixo da grade era bem estreito. Acendendo uma luz, pudemos ver o poço estendido apenas alguns metros de profundidade antes de se abrir para a sala abaixo, com o chão cerca de 3 a 4 metros para baixo, percebemos imediatamente que o chão estava molhado, o que não é um bom sinal. Anke e eu conseguimos baixar uma escada da garagem pelo buraco e discutimos por cerca de 1 hora sobre quem deveria passar primeiro. Depois de muita deliberação, decidi descer primeiro, já que Anke é um cavalheiro um pouco maior e achamos que eu poderia segurar a escada estável para ele assim que chegasse ao fundo. O porão é claramente extremamente antigo. As paredes são todas de rocha irregular e o teto tem apenas cerca de 1,80 m de altura, então tive que me abaixar enquanto estava lá embaixo. O porão não é muito grande. Na parede do fundo, com certeza, há uma entrada completamente enferrujada para a calha de carvão. Ao lado dele há um antigo queimador de carvão, novamente completamente enferrujado, caindo aos pedaços. De forma preocupante, todo o piso estava coberto por cerca de 1 polegada de água parada. Depois de chapinhar no porão por alguns minutos, Anke e eu descobrimos que a parede esquerda do porão está dobrada para dentro quase a ponto de desabar. Meu palpite é que esse porão não pode suportar nem suportar o peso da casa, porque as pedras estão bem soltas na parede e parece que pode cair a qualquer momento. Ou, se a parede for resistente, estou me metendo em alguma merda. Esta parede curvada é também a fonte da água. Após uma inspeção minuciosa podemos distinguir pequenos riachos de água em movimento nas pedras. Isso me leva a acreditar que a água parada no chão é um novo desenvolvimento. Meu palpite é que cerca de 2 semanas atrás, a parede cedeu e o porão inundou. Na verdade, isso coincide com um monte de chuva que recebemos aqui algumas semanas atrás. Isso explicaria o súbito fascínio de Takar pela porta de carvão da casa. A repentina polegada de água provavelmente abriu um universo de novos cheiros para o pobre rapaz. E, vamos ser claros, o ar no porão é absolutamente rançoso. Acho que é uma combinação da ferrugem escamosa da calha e do queimador de carvão, apenas o fato de a sala ser extremamente velha, a água parada e claramente a sala estar aberta aos elementos, já que a parede está quebrada. Há outra estranheza aqui que não entendo completamente. Atrás da parede empenada há o que é claramente um saco de lixo preto. Está quase todo amassado, não tenho certeza se tem alguma coisa dentro dele. Anke sugeriu que o plástico pode ter sido deixado para trás por um empreiteiro ou proprietário anterior que estava trabalhando na parede ou talvez tentou vedar um vazamento ou algo assim. Tentamos tirá-lo brevemente, mas logo percebemos que teríamos que puxar algumas pedras da parede para que isso acontecesse, e eu não estava pronta para jogar os dados da sorte sobre o desabamento da minha casa. Takar e eu passamos a noite no Anke, não há nada lá embaixo, mas a casa toda me deixa vibrando no momento. Estou prestes a fazer as malas e ir para casa e tentar entrar em contato com um empreiteiro ou algo assim. Manterei vocês atualizados se aprendermos algo interessante sobre o porão. Takar pode ter salvado a vida da moça.
e a casa deles. Imagine se o gato não tivesse notado nada e não estivesse agindo de forma estranha. A moça não saberia sobre o vazamento, e a parede empenada, até que algo desabou completamente. Pelo menos isso parece corrigível, embora caro. Ainda mais barato do que amortizar toda a casa por causa do colapso das fundações. Estou feliz que Takar não estava doente. Mas estava ouvindo alguns greebres reais e estava apavorado. Os greebres estão vindo de dentro de casa. Takar é um bom menino. Gá. Eu ficaria muito mais preocupado com aquele saco de lixo preto do que a moça. Eu assisti muitos programas de investigação para não ser. Sim, o tempo todo eu pensei, ele vai encontrar um corpo. Ou um livro feito de pele humana. Só eu fiquei mais ansioso quando a moça desceu em um espaço confinado cheio de coisas enferrujadas. Obviamente, ao escrever sobre isso, ela sobreviveu, mas caramba, li avisos do Reddit suficientes para saber que isso pode matar você e qualquer um que tente salvá-lo em poucos minutos. Parece o começo de um terror assombrado ou mistério de assassinato. Adoro! Curtiu o vídeo? Então assista outros vídeos do canal, e de possível se inscreve para dar aquela força. Tchau!